Oi, eu sou Caio Guimarães e aconteceu algo que é bem comum na minha vida como mentor e como escritor, que é receber algumas argumentações contrárias ao que eu acredito. E na verdade eu achei bem interessante quando eu recebi essa argumentação, gravar um vídeo contando até mesmo um pouco da minha história e um pouco de como funciona as coisas no universo, principalmente quando se trata de contas, de dívidas, de prazer na vida. Essa pessoa, ela me falou o seguinte: Caio, tudo que tu tá falando não faz muito sentido, porque eu só consigo aproveitar a natureza, eu só consigo viver a vida como você fala quando se paga as contas, quando a gente consegue pagar as nossas contas. Essa pessoa tem razão, ela tem razão. Eu não tô aqui falando para você não pagar as suas contas. Você tem que pagar as suas contas. As contas nunca vão deixar de aparecer. As contas são sinais de que você está em um mundo que não é de graça. Isso é uma realidade. Sempre vai ter contas para pagar. Eu tive essa conta aqui para pagar. Esse suco de laranja com gengibre e maracujá. E essa empanada de frango. Pronto, foi uma conta que eu paguei. Mas existe uma grande diferença entre você ter que pagar as suas contas, precisar pagar as suas contas, e você pagar as suas contas. Existe uma diferença entre a sua vida depender de pagar as contas e você pagar as contas porque você vive a vida. Existe um grande abismo, apesar de ser tão parecido, né? Esses dois lados. No começo da minha jornada espiritual, principalmente quando eu comecei a aprender sobre lei da atração, sobre autoconhecimento, sobre numerologia, sobre arquétipos, sobre o universo, eu recebi uma educação que não foi uma educação que veio dos meus pais, porque os meus pais pensavam, e talvez ainda pensam, dessa forma aí. Assim como talvez 99, 98% da população pensa dessa forma. Tem que pagar as contas, tem que correr atrás do dinheiro. A educação que eu recebi foi espiritual, e o que eu recebi de informação lá no começo, quando eu comecei a estudar sobre prosperidade e abundância? Nunca, jamais peça permissão ao dinheiro, jamais peça permissão às suas contas e jamais peça permissão ao seu eu mais pobre. Você nunca deve fazer isso. Tem ou não, irmão? É isqueiro? Isqueiro, é. Putz, não tenho. Jamais peça permissão para essas figuras aí, tá? E eu vou explicar para você o porquê. Nossa, tá muito bom isso aqui. Quando você pede permissão para o dinheiro, você coloca o dinheiro como o seu chefe. E o dinheiro, ele é um péssimo chefe. Ele acaba com sua vida. O dinheiro, ele não sabe liderar. O dinheiro, ele surgiu para que ele pudesse ser liderado. O dinheiro, ele é um ótimo servo. Ele é maravilhoso como servo.
Agora, quando se trata de ser seu chefe, ele vai acabar com você. Ele não vai ligar para o que você acredita da vida, para o seu, suas ideias mais íntimas. Ele não vai ligar para isso. Quando você pede permissão para as contas, para o seu eu pobre, é como se você estivesse como um escravo pedindo para o seu senhor para você sair um pouquinho ali da senzala. É a mesma energia. É exatamente isso que você envia para o universo. Você é um escravo e você está pedindo permissão para você sair um pouquinho ali da senzala e sentir um pouquinho a vida, né? Você se coloca nessa dimensão, você se coloca nesse arquétipo. Então, lá atrás, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer para atrair abundância, atrair felicidade, e atrair prosperidade, dinheiro, amor, saúde, vitalidade, foi começar a me divertir mais com a vida, ser um provocador e ser livre ao ponto de não precisar pedir permissão para conta, para dinheiro, para crenças que eu tinha, para o meu eu pobre, porque eu sabia que, na verdade, se eu me colocasse nessa posição, eu ia ficar nessa posição para sempre. E é um tédio você ficar nessa posição. É simplesmente horroroso, tá? Sua vida ela vai uma estagnação pura. Então eu fui bem ousado ali no começo da minha vida. E eu lembro que eu comecei no começo da minha vida espiritual, tá? Eu lembro que eu comecei a fazer o que eu gosto, mas com muita responsabilidade. Eu comecei a sentir os verdadeiros prazeres da vida. Eu comecei a fazer com que as contas, as dívidas e fazer com que o dinheiro dependessem de mim. Foi basicamente um pensamento bem interessante de que o dinheiro, na verdade, ele não traz felicidade, mas a felicidade, ela traz dinheiro. Eu acho que esse foi um dos maiores gatilhos que me fizeram a sair dessa roda, desse ciclo, desse looping de Matrix, em que você é um tremendo de um escravo. Por exemplo, nesse momento eu estou na praia. E aqui é um verdadeiro palco em que você consegue, de fato, expressar a sua maior expansão, a sua liberdade interior. Em um dos momentos em que eu tive mais crises psicológicas, financeiras, eu fui para a praia. Eu larguei tudo. Deixei tudo lá no escritório e fui para a praia. E de forma impressionante, tudo se resolveu. Eu pensei melhor. Eu trabalhei melhor no outro dia. Tive mais oportunidades no outro dia. Porque quando você faz isso, você começa a abrir um portal, que esse portal ele só é aberto através do prazer. O prazer ele conecta você com mundos extremamente superiores ao mundo profano e de Matrix em que vivemos. É por isso que muitas pessoas se utilizam dos vícios para extrair prazer, porque o prazer faz com que você esqueça dos seus problemas. É por isso que muita gente cai nos vícios, porque tem essa ilusão de que não tem mais conta para pagar, não tem mais problema para resolver. Só que é aí que tem uma linha tênue muito perigosa. Você tem que saber que tipo de prazer é esse que você está extraindo. E eu vou agora puxar um assunto para você, um assunto um pouco mais profundo sobre o que está acontecendo na sociedade. E é por isso que as pessoas estão pensando dessa forma como essa pessoa expressou para mim. Nos últimos
4 ou 5 anos, os governadores e administradores da Matrix, eles começaram um processo de drenagem. O que é o processo de drenagem? É o processo em que você coloca a sociedade cada vez mais como um escravo, drenando completamente a sua liberdade. E como é que eles fazem isso? Eles começam a trazer, primeiro, uma ganância para o povo. Então o povo fica ganancioso, fica com esperança de ganhar um dinheirinho a mais e consiga se livrar das dívidas e consiga ter mais tempo, mais liberdade. E é através daí que surgem os jogos, os meios de aposta. É por isso que você está olhando por aí, todo mundo caindo no jogo do Tigrinho, da Blaze, enfim, em tudo isso. Porque isso faz parte do processo de drenagem em que nós estamos presentes. Fomos colocados nesse processo de drenagem. Por que isso está acontecendo? Eles querem te drenar ao máximo a tua vida financeira, eles querem acabar com a tua vida financeira para que você dependa cada vez mais de pedir permissão. Para que você dependa cada vez mais de soluções em que eles trazem pra gente. Ou seja, eles lançam problemas e eles lucram com esses problemas drenando você. Eles drenam você, surge o problema e depois eles trazem a solução. E você não tem outro caminho a não ser pegar essa solução, comprar essa solução deles. Então a situação que o mundo se encontra nesse momento é uma situação em que alguns estão cada vez mais escravos e outros entenderam, principalmente vocês que estão aqui me assistindo, entenderam o que está acontecendo e estão cada vez mais rompendo esses grilhões, indo em busca da sua liberdade, prosperando ainda mais, usando do magnetismo, usando de ferramentas, de comunidades para expandir cada vez mais e se tornar cada vez mais livre. E a partir daí, ganhar mais dinheiro. E com mais dinheiro, impulsionar cada vez mais sua liberdade. Até você não ser mais um escravo da Matrix. Então, a gente está talvez num dos momentos finais em que estamos passando por uma verdadeira guerra entre pessoas despertas e pessoas despertas e governantes da Matrix. As pessoas despertas estão despertando outras pessoas. Os governantes estão drenando o máximo possível as pessoas para que elas não saiam do seu curral. Elas continuem ali, pagando as suas contas e alimentando essa máquina. Como se fosse um rato mesmo. Então, se você está com esse pensamento de que você tem que pagar suas contas primeiro e você tem que correr atrás do dinheiro e você tem que abdicar dos seus prazeres, abdicar da sua vida, não pode nem buscar conhecimento, não pode meditar, não pode participar de uma vivência, não pode... Poxa, se você está desse jeito, parabéns. Você foi capturado. Você perdeu. Ou está perdendo. Você foi dominado, você é um escravo. Então fique bem atento nisso, pense bem nisso. Cuidado com os sistemas de drenagem social, jogos, firulinhas que aparecem, vícios que estão sendo instalados como algo normal. Estão tentando sugar o máximo que você tem, de consciência, de dinheiro, de tudo. Eles querem tirar tudo de você. Porque sem essas coisas, sem vitalidade, sem consciência, sem equilíbrio, sem dinheiro, você adoece.
e você vai ter que pegar emprestado deles, e vai dever eles, e vai ficar sob as mãos deles. Então, reflita sobre isso. Esse é o vídeo. Eu espero que eu possa ter esclarecido. Desculpa se eu feri talvez a ideia de alguém, se eu machuquei talvez a sensibilidade de alguém. E vamos juntos. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Faz sentido pra você ou não? Vou mostrar aqui a praia pra vocês. Tá lindo, hein? Tchau.